Que maravilha, irmãos. Nesta alegria do reencontro, sempre há o risco de eu me empolgar um pouco e falar muito, porque na alegria do reencontro está tudo represado e eu quero me comunicar com vocês. O que eu quero conversar com você hoje está naquela história que marca um reencontro com uma grande surpresa, uma grande alegria do reencontro indo para além do esperado. Um reencontro com festa, um reencontro com abraço, um reencontro sem retaliação, sem mexer com o passado, um reencontro que marca algo que aquele que reencontrou disse: esse foi o grande reencontro que eu esperava, porque quem eu esperava encontrar para mim já estava morto. E hoje, Deus mostrou que Ele está vivo. Irmãos, uma das mais lindas histórias da Bíblia, uma das histórias bíblicas mais citadas, utilizadas por crentes, muçulmanos, ateus, judeus, todos que gostam da boa literatura, gostam desta narrativa, de um filho que gastou a fortuna do seu pai, que antecipou a fortuna do seu pai pedindo como herança, quase que uma declaração: eu quero que o senhor morra, porque só pode deixar a herança quem morreu. Quase que dizendo assim: para mim o senhor está morto, dá meu dinheiro que eu quero viver minha vida, é isso que me importa. Essa história, irmãos, essa história de dor, da separação de um pai que vê o seu filho partir para quebrar a cara, como realmente quebra, porque depois que gasta as economias, aquele filho pede para comer, e a Bíblia diz: ninguém lhe dava nada, e ele pede um emprego, e como o inimigo das nossas almas é sujo, mais do que o emprego, dá a ele uma oportunidade de humilhação, porque para pessoas do povo dele, os porcos eram repugnantes, e é exatamente isso que aquele patrão coloca ele para fazer. Nas várias possibilidades da casa, ele vai cuidar dos porcos. E cuidando dos porcos, ele ainda continua faminto e deseja comer das alfarrobas, aquela vagem adocicada que é rica em nutrientes, dada por porcos, que tem um efeito antidiarreico. Era aquilo que ele queria comer, mas nem aquilo, na ração que era medida, nem aquilo lhe dava. Aquele jovem experimenta, meus irmãos, então o choque. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Talvez alguns de vocês, em algum momento da vida, já tenham dito essa frase: o que eu estou fazendo aqui? Eu ainda não conhecia o Senhor Jesus, estava no 2º grau, e tinha um amigo que era da igreja, e um dia nós saímos e fomos lá numa lanchonete, cabulamos a aula, e aquele amigo da igreja foi junto. Ele era um amigo que era da igreja, mas eu não era, e foi aquele grupo, aquela coisa de jovens que vocês conhecem bem, e quando chegamos na lanchonete, quando vinha a cerveja, aquele amigo virava com tudo, e aí a gente falou: rapaz, para que você está bebendo tão rápido? Não, é que eu estou com sede, Na verdade, ele tinha medo, como ele era crente, ele tinha medo que alguém visse ele ali bebendo, mas ele dava aquela desculpa, e a gente não era crente, não entendia nada, né? Enfim, muito tempo depois, aí eu me converti, falei para esse meu amigo: rapaz, agora eu sou de Jesus também, agora eu sou crente, coisa boa. Falei: então, lembra aquele tempo que a gente saía? Era como se quando o garçom viesse assim, ó, eu olhava para ele, era como se ele dissesse para mim assim: o que você está fazendo aqui? Vai para sua casa. Eu olhava para o pessoal tocando lá no palco, e era como se eles dissessem assim para mim: o que você está fazendo aqui? Vai para sua casa.
Esse jovem, irmãos, que eu estou falando, e você já pode ir abrindo a sua Bíblia, conectando a sua Bíblia, em Lucas capítulo 15. Ele está no centro de uma parábola que não tem o objetivo de falar dele. Eu preciso sempre ser honesto com você na interpretação da Bíblia. Essa parábola não é para falar do filho mais novo. Essa parábola é para falar do filho mais velho, que ficou em casa e que não saiu, que não foi para a gandaia, não gastou dinheiro, não saiu com a mulherada, não encheu a cara. Como assim, pastor? Irmãos, a interpretação da Bíblia faz com que a gente interprete o versículo imediato e o versículo mediato. O contexto mediato, o que está em volta. O que está em volta, para você entender essa parábola, você tem que ler o Evangelho de Lucas capítulo 15 e colocar uma atenção muito especial no versículo 2. Quando os fariseus, eles ficam indignados porque Jesus conversa com prostitutas e pecadores. Eles ficam muito, até mesmo, contrariados, injuriados. Os fariseus ficam nervosos, porque Jesus está recebendo gente que tem cheiro de porco, gente que anda na lama. E eles, que são os irmãos mais velhos, tudo certinho, que sempre cuidaram da coisa do Pai, eles começam a repreender Jesus. Como é que ele fala com essa gente fedida? Como é que ele fala com esses nojentos? E aí Jesus, cheio de amor, começa a explicar. Conta 3 parábolas ligadas à perda e à recuperação, para que eles consigam entender que a natureza do Pai se alegra quando ele encontra aquilo que estava perdido. Aí ele conta a parábola da ovelha perdida, deixa as 99 e sai atrás daquela perdida porque ela tem valor. Conta da moeda perdida, que a mulher varre a casa e quando acha aquela moedinha dá valor. E fecha com chave de ouro, falando do filho pródigo. Para eles entenderem, o objetivo da parábola é explicar para eles, ó, tá vendo? O pai se alegra com o perdido. E aí, com chave de ouro, ele diz, ó, vocês estão aqui o tempo todo e não comeram um cordeiro cevado. E ainda ficam com o coração amargo quando aqueles de fora vêm. Então, o objetivo da parábola é para falar do filho mais velho, que é bobão, que julga, que acha melhor que os outros, que não se alegra quando alguém chega. O objetivo da parábola, se eu pudesse usar o tema das nossas mensagens, a alegria do reencontro, inclusive é para mostrar para nós que quem está dentro às vezes está perdido. Que quem está dentro precisa se encontrar. Que quem está dentro é da casa, mas é empregado, não é filho. E quem está dentro e não entende a natureza do Pai, não faz o olhar correto para aquilo que alegra o Pai, está perdido. A maioria das pessoas fala do mais novo, e eu vou falar do mais novo também. Só que eu tenho que ser honesto para dizer que a parábola não fala do mais novo. A parábola é para explicar o do mais velho. Mas o mais novo, é como se ele, depois que ele saiu de casa, e a Bíblia diz que ele foi para um território distante, versículo número 1, e quando ele vai para outro país, e quando ele chega ali, ninguém conhece ele, ele fica à vontade, e aí ele começa a beber com a rapaziada, é como a rapaziada que estava bebendo com ele dissesse assim, rapaz, volta para casa. Aí o dinheiro acaba, aí ele está com a mulherada olha e fala assim, que menino que se veste diferente, ele fala diferente, ele não é daqui, você não volta para casa, você está no lugar errado. Aí o dinheiro acaba, as coisas começam a dar errado e ele vai procurar um homem. Puxa vida, ele precisa de uma lição, mas o certo mesmo era ele voltar para casa. Aí ele começa a cuidar dos porcos, e vamos usar a figura da fábula, onde os bichos falam, é como se um porquinho olhasse para o outro e falasse assim, eita, esse tratador de porco está estranho. A gente está acostumado com um tratador de porco que trata tudo na porrada. Quem trata as coisas na porrada serve no máximo para cuidar de porco, né, irmãos? E os porcos falam, estamos acostumados com um tratador de porco que é grosso. Esse rapaz é diferente, ele é fino, ele é educado.
como se o porquinho dissesse para ele: volta para casa, você não é daqui, você não é do chiqueiro. É como se a alfarroba dissesse para ele, abrisse assim aquela vagem que ele pegou escondido, porque não lhe davam. Quando ele abriu aquela vagem. Por isso que tem uma música antiga da Beth Carvalho que fala assim, que a chuva cai lá fora, você vai se molhar. Não é hora de ir embora, espera o tempo melhorar, porque até a própria natureza está pedindo para você ficar. É a história desse menino. Tudo em volta falava que ele não é dali. Até o que não estava em volta, o que estava dentro dele, quando ele fechou os olhos, ele viu a imagem dos jornaleiros, aqueles que trabalhavam em jornadas na casa do pai dele. Com os olhos fechados, ele viu os ajudantes, os tratadores, os cocheiros, os pastores, cada um dos funcionários do pai, e ele viu todos aqueles funcionários sentados em volta da mesa, comendo, dando risada, e aí, como é que foi? E com a barriga cheia, uns gordinhos. Ele falou: rapaz, nem a natureza, até o que não estava na natureza, até a imaginação falava com ele: na casa do meu pai, os empregados não passam fome. Na casa do meu pai, os empregados são bem tratados. Voltarei para a casa do meu pai. Esse é o contexto do reencontro, irmãos. Eu quero ler com você a partir do versículo número 16, e a Bíblia vai trazer detalhes que vão mostrar para você as surpresas deste reencontro e a alegria desse reencontro. E nesses detalhes você encontrará o que você precisa para ter um bom encontro. E eu estou falando nessa temporada do reencontro, que é reencontro com Deus, mas também é reencontro com aquele que a gente rompeu. E assim como esse filho teve uma alegria, como nós veremos na leitura, encontrando o pai, a maior alegria que nós podemos ter é encontrar o Pai eterno, sem dúvida nenhuma. Mas essa palavra, como é viva e eficaz, e é palavra de Deus, e é lei, e serve em todas as situações. Se você está de mal do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu vizinho, se você deixou de conversar com seu pai, ela traz para você uma motivação para um reencontro. E nesse reencontro, ser surpreendido, encontrar alegria, encontrar aquilo que não era esperado, não era proporcional ao mal que foi provocado. O texto bíblico, ele começa dizendo assim, que ele desejava, versículo número 16, encher os estômagos com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Me colocarei a caminho e voltarei para a casa do meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos empregados da casa. E a seguir, ele levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou, e o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Irmãos. Essa passagem tem uma beleza incrível. Essa passagem é uma daquelas passagens que dá medo até de pregar e estragar o que o texto está dizendo. Mas quando o texto diz que um homem nobre levanta seu vestido, sai correndo,
mostrando a coxa, humilhando-se, não se preocupando com o que vão pensar dele, para abraçar o filho, não mede esforço, não mede sacrifício. Quando o texto diz que este pai não pede conta, não pede explicação, não humilha, não retalha, não quer cavar, não joga na cara, não faz piadinha, não fica em dúvida, não quer saber que lição que ele aprendeu com os porcos, não quer saber nada. Ele quer festejar, quer deixar as coisas velhas para trás e fazer tudo novo, porque o reencontro é a possibilidade de um novo começo. E o que nós estamos vivendo aqui é um novo começo. Cada reencontro é um novo começo, irmãos. Cada reencontro é uma quebra da monotonia. Cada reencontro é a possibilidade de corrigir onde se errou. Cada reencontro é o sinal de uma vida que deve ser vivida e celebrada. Para além da maldade do nosso coração, que se fosse eu, ia falar, voltou, né? Talvez alguns de vocês iam falar isso também, não ia? Fala a verdade. Acabou o dinheiro, né? Quer mais dinheiro? Não ia falar isso? O que você quer? Pede desculpa. Maldades que estão nos nossos corações, que jogam na cara, maldade que estão nos nossos corações, que precisam provar que estão certos, que precisam provar que são melhores, que precisam de alguma maneira dar vazão à nossa insegurança, maldades que não se encontram no coração de Deus, que sempre de forma bondosa acolhe, recebe e de braços abertos surpreende. O reencontro é surpreendente. Aquele filho não esperava aquilo, irmãos. Ele ensaiou, você viu a leitura do texto, ele ensaiou que ele ia falar com o pai. O pai começa a celebrar antes dele falar. A festa antecede a festa. Ele vinha no meio do caminho pensando o que ia dizer, e o pai não quer escutar, o pai corre antes que ele fale. O pai beija antes que ele explique, o pai abraça antes que ele se desculpe. A alegria de um reencontro surpreendente é o que eu quero na sua vida, que você tenha um reencontro surpreendente, que você possa ter esse momento de dupla satisfação. Eu preciso muito que entre na sua mente a seguinte verdade: um reencontro é um momento de dupla satisfação. É a satisfação de quem está com fome e é a satisfação de quem está comendo. É a satisfação de quem foi ruim, foi humilhar, que humilhou, com a satisfação do que foi humilhado. O que foi humilhado também fica feliz de reencontrar. É a satisfação do que está com os porcos, dormindo no terreiro, com aquele que continuou dormindo no palácio, que também está satisfeito. O pai ficou satisfeito em encontrar o filho. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer nesse reencontro. Por mais fedido que a gente esteja, por mais destruído que a gente esteja, por mais difícil que seja a situação, Ele tem prazer no reencontro. O reencontro, ele traz satisfação para os dois lados. Quando eu tinha empresa, e eu me desliguei da empresa, no meio de um período, um pouco antes de eu me desligar, eu tinha um amigo que era empresário também em Mogi das Cruzes, e a gente fez algumas situações de duplicata. O meu sócio começou a fazer algumas transações financeiras com o meu amigo. E aí eu saí da empresa e eu soube que o meu ex-sócio teve algumas dificuldades. E por conta daquelas dificuldades, eu não queria reencontrar meu amigo, irmãos. Com vergonha. Eu já tinha saído, já não tinha mais nada a ver comigo. Mas eu tinha vergonha. Eu não queria encontrar meu amigo. Ia ser tão chato encontrar o Joaquim, tão chato. E eu pensava, puxa, o que ele está pensando de mim? E eu brigava comigo, falava, caramba, eu não tenho nada para vender, para honrar de alguma maneira.
Um dia eu encontrei meu amigo. Inclusive esse meu amigo, ele, quando eu adoeci, passei a cirurgia que vocês acompanharam, ele veio me visitar. Ele falou, a gente estava distante, eu estava tão ansioso da gente conversar e nada acontecia para a gente estar junto. Estava tão ansioso de reencontrar você e na correria da vida. Ele nem lembrava, nem... Eu estava preocupado que ele estivesse preocupado e para ele já estava tudo resolvido. Por que eu estou contando isso para você, irmãos? Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você está com medo de reencontrar com o seu passado, achando que vai ser cobrado. Você está fugindo de acertar uma situação com alguém que você ama, com alguém importante para você. Nada para mim é mais inadmissível do que um pai ficar de mal de um filho. Eu não tenho notícias disso na nossa comunidade, mas como agora a gente transmite pela internet, quem sabe eu esteja falando com alguém que está sem falar com o filho, que está sem falar com o pai, que está de mal, e está falando assim, ah não, eu vou lá, e o outro lado está ansioso pelo seu passo. Nós estamos juntos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O pai estava ansioso de encontrar com o filho, e o filho, quando o reencontra, celebra. O meu pedido para você, de perto e de longe, presencial e virtual, não se detenha a este encontro, principalmente com Deus, que é o principal encontro. Ah, eu tenho que largar esse vício para ir para Deus. Não tem gente que fala isso? Deus não vai me aceitar, eu tenho que melhorar. Não, é Deus quem nos limpa, é Deus quem nos dá novas vestes, é Deus quem nos dá um anel, é Deus quem nos coloca em condição de... Vá ao encontro dele, não fique colocando condição, não fique atrasando esse encontro. E eu estou lhe falando, nesta oportunidade do encontro com Deus, mas estou falando também com o encontro da vida. Não fique colocando dificuldades, vá ao encontro. Mas eu prometi e quero cumprir, e cumprirei em nome de Jesus, a menos que eu tenha um infarto fulminante, eu vou cumprir. De falar para você do que esse texto fala, para que a gente tenha surpresa agradável, para que a gente tenha essa alegria do reencontro. O que a gente tem que fazer? Porque talvez o seu coração já esteja ardendo. É verdade, pastor, eu não vou me furtar, eu vou ao encontro de Deus. É verdade, pastor, eu vou ao encontro do meu passado. É verdade, pastor, eu vou ao encontro da minha situação. O que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, você precisa identificar as partes, lembrar de Deus, lembrar. O versículo que a gente leu, versículo número 17, versículo número 17, diz assim, que ele, caindo em si, lembrou dos empregados do pai, que tinham comida enquanto ele passava fome. Alguém dirá que precisa cair em si. Mas o que é cair em si? Cair em si é mergulhar na sua história vivida com o Pai. Portanto, o centro sempre será o Pai. O ponto de partida sempre é o Pai, a iniciativa é do Pai. Nós o amamos, diz o apóstolo João, porque Ele nos amou primeiro, é o Pai. Identifique as partes, meu irmão, identifique, e dentro deste identificar, saiba que o Pai foi bondoso com os empregados, saiba que o Pai não tem retaliação, saiba que o Pai foi generoso, saiba que o Pai não fez questão, não fez condições ou nenhum tipo de retaliação quando ele quis sair. Saiba que o Pai é generoso. Pai, dá a minha parte aí que eu vou embora. Tá bom, você quer, eu dou. Quem sabe com quem rompeu está muito perto de se reconciliar. Vou falar de novo. Quem sabe com quem está rompido aplana um caminho para se reconciliar. E aí, é claro que a gente precisa olhar o lado positivo.
O pai era bondoso, mas não era bobo. O pai era gentil, mas não era tolo. O pai era generoso, mas não era inconsequente ou irresponsável, tanto que era um homem rico. E ninguém é rico de qualquer jeito. Mas ele olhou as características positivas. Porque aquele pai que trabalhava, tratava bem os empregados, mandou muito empregado embora. É natural de quem tem empregado, não é? De demitir, gente, alguns de nós fomos demitidos. É natural. Mandou embora, por um motivo ou por outro, justificado ou não, por má prestação de serviço do funcionário ou por contingências que tem que cortar, que não cabe mais na folha de pagamento. Mas que ele pensou mais nele do que no outro. A gente tem lados negativos para olhar, irmãos. Mas a gente precisa olhar os lados positivos. Por isso, se você está de mal da sua esposa, olhe o lado positivo dela, olhe o lado positivo da relação. Se você está de mal do seu marido, se você está de mal do seu filho, mas calma, ele não faz nada de bom, só porque ele chegou tarde? Não tem nada de bom nele? Só porque você não gosta da namorada dele? Da namorada dela? Não tem nada de bom? Você só vai olhar as partes negativas? Olha as coisas boas. Esse é o caminho da reconciliação. Conhecer com quem rompeu. Conheça com quem rompeu. E conhecer com quem rompeu faz a gente conhecer nós mesmos. Porque assim, né? Já viu aquelas mães que sempre falam que o filho da vizinha é má companhia para o filho dela? Andam os dois juntos e ela diz que o filho da vizinha é má companhia. Mas os dois estão juntos. Será que o filho dela não é má companhia para o filho da vizinha? Não é? Às vezes a gente tem essa tendência de olhar só o outro. E quando a gente conhece com quem a gente rompeu, é inevitável a gente ver a culpa da gente. Aquele filho que falou, dá. Agora, ele vem mais pianinho e fala, pai, faz de mim um empregado. Não é outra postura, irmãos? Quem exige de quem pede? Quem é impositivo de quem que está solicitando? Quem quer levar para quem agora quer se oferecer? Quando a gente conhece o outro, a gente conhece mais a gente. E aí, além de pedir para você para ver o lado bom do outro, eu peço para você, para em humildade ver o seu lado mal. Ver o seu lado egoísta, exigente, fazer uma reflexão e ter humildade. É preciso conhecer o outro para aplanar o caminho da reconciliação. E conhecer o outro exige reconhecer o meu lado. Pai, pequei contra o céu, diz o texto. Pequei contra ti. Me recebe como um empregado da casa. Será que você não está vendo só o defeito do outro e por isso a inimizade continua? Será que você não está deixando de ver os seus defeitos? Será que você não está vendo as qualidades da outra parte? Veja as qualidades, veja os seus defeitos, ajuste-se em humildade e você dará o primeiro passo para este encontro surpreendente, que abraça, que beija e que lança fora todo um passado. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. Se em primeiro lado você tem que conhecer as partes, em segundo lado é preciso agir. Sim, porque cá entre nós, né, irmãos? Um conhecimento sem atitude não adianta nada, né? Só piora a situação. Se você sabe, mas não faz, só aumenta a angústia, que você vai doer o estômago. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas ele não. E o texto, ele é tão instantâneo em dizer que ele levantou e foi. Eu preciso ler para você sentir o colorido, sentir o peso das palavras. Caindo em si, disse, quantos empregados da casa do meu pai tenho que comer enquanto eu estou aqui passando fome. Versículo número 20. A seguir, levantou-se e foi.
A seguir, levantou-se e foi. Ah, quão rica será a sua vida se aquilo que você sabe vier seguido de uma atitude. Haja. A Bíblia diz que é Deus quem opera o querer e o efetuar. Quando Deus colocar uma verdade boa no seu coração, que vem ao encontro dos valores dele, que glorifica o nome dele, acredite, essa verdade foi colocada por Deus e Ele mesmo vai te fortalecer para cumprir. Quando você sentir uma vontade, haja. Porque reconhecimento sem atitude é a pior coisa que pode ter na vida. Haja. Haja sem questionar, haja sem perguntar, haja sem titubear, haja. Quando Ló, na cidade de Sodoma, recebeu a visita dos anjos, ele não foi perguntar para o rei de Sodoma, e aí, o que o senhor acha, posso levar minha família? Não, ele pegou a família e falou, vamos embora. Haja. Quando Mateus, em Mateus capítulo 9, está lá Levi cobrando os impostos, caixa cheia de dinheiro no colo, Jesus diz, vem e me segue. Ele não foi perguntar para o chefe dele de Roma, e aí, tem uma rescisão? E, o que você acha? Vou, não vou? Tem um barbudinho ali falando. Não, a Bíblia diz que ele pôs a caixa do dinheiro do lado e foi, e seguiu. Quando você sentir, haja. Haja sob a voz de Deus. Haja sem questionamento. Haja. Se aquele menino vai falar com o dono dos porcos, o dono dos porcos dá um aumento para ele. E ele não volta. E a minha palavra de advertência para você é que quando você estiver entre os porcos e a voz de Deus vier no seu coração, se você for falar com o pessoal dos porcos, o diabo é sujo. E ele vai cobrir a aposta. E você não vai ter o seu encontro. Haja. Por isso a Bíblia diz com tanta ênfase, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Haja, porque na sua atitude Deus há de honrar. É claro que essa atitude não vai ser suave, né, irmãos? Eu nunca venho aqui enrolar vocês, eu venho falar a verdade, vai custar. Você acompanhou o começo da parábola comigo. Você viu que aquele jovem foi para uma terra distante. Você viu que aquele jovem agiu dissolutamente. Versículo número 12. Pai, eu quero a minha parte na herança. Partiu, o pai repartiu a propriedade entre eles. Versículo número 13. O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os bens, vivendo irresponsavelmente. Versículo número 13. Quais as informações que esse versículo dá para nós então? Primeiro, que ele foi irresponsável. Segundo, que ele foi para uma terra distante. Terceiro, que ele perdeu tudo. Ora, um caminho de volta para quem não tem, irmãos, é sofrido. Aquele trajeto da onde ele estava longe, é sofrido. É sofrido por causa do aspecto interior, da voz soprando no coração dele, do acusador falando, você é burro mesmo, hein? É sofrido do aspecto exterior, ele estava passando fome lá, está com a perna bamba para fazer toda a caminhada de Resende até aqui. Haja, consciente de que vai custar um preço, de que vai cansar, de que vai humilhar, de que vai exigir seu esforço. Mas haja também seguro de que Deus vai te abençoar, que Deus vai honrar a sua atitude. Custa, irmãos, custa um preço, custou, ele teve que fazer o trajeto de volta. Mas que maravilhosa surpresa do reencontro com o Pai, hein? Todo o cansaço da caminhada, todas as bolhas no pé, todas as limitações de quem não tem e não tem condição de ter. Já viu, irmãos? Tem um momento da vida que a gente fica sem recurso,
e sem recurso de ter o recurso. Deus guarde você de viver esse momento. Eu já vivi esse momento. Sem recurso e sem recurso de ter o recurso. Como que é assim, pastor? Explica que eu não estou entendendo. Você tem uns trava-língua aí que confunde a gente. Eu vou te explicar. É aquela condição que você está desempregado e a pessoa fala assim, tem uma oportunidade para você. Então você já está desempregado, está sem recurso. Aí o cara fala assim, compareça na segunda-feira de terno preto. De terno preto e camisa branca, que vai fazer um serviço de segurança. Então você está sem recurso, e aí você está sem recurso de conseguir o recurso. Onde é que eu vou arrumar um terno preto? Eu estou desempregado. Estou aqui vendendo almoço para comprar janta. Entendeu, irmãos? Você está sem recurso e sem recurso de conseguir o recurso. Vem aqui que eu tenho dinheiro para você, você não tem o dinheiro da condução. Entendeu? Sem recurso de conseguir o recurso. É assim. Aquele menino estava assim. Cheirando porco. Sem recurso. Qualquer pessoa que desse, não dá não, você está muito fedidinho, para você não dá não. Sem recurso de conseguir o recurso. Mas no Pai há todo o recurso. E no Pai há provisão para aquele que não tem recurso para conseguir o recurso, se satisfazer, se surpreender e ser honrado. A alegria do reencontro é a surpresa de um Pai que acolhe e que não olha a nossa condição. Por isso, eu quero chamar você a conhecer o Pai, a tomar uma atitude. Mas em terceiro lugar, e para concluir, eu não quero confundir você, dizendo que o fato do Pai não ter questionado, não ter jogado na cara, significa que a vida vai continuar de qualquer jeito. Significa que não tinha critérios. Não. E aí se o meu primeiro pedido para você reconciliar, reencontrar, é você conhecer a outra parte, reconhecer as qualidades sua e dela. Se o meu segundo pedido foi para você tomar uma atitude e ir em frente, o meu terceiro pedido à luz dessa palavra é para você se ajustar à nova condição. Se todo encontro é um recomeço, o recomeço exige ajustes. É como casar, não é? Nós citamos aqui um casal recém-casado, teve alguns casais, na semana eu visitei um jovem que casou na quarentena. Casou. Agora são ajustes. Quem de nós casou e não ajusta? Os irmãos com 40 anos de casado estão se ajustando ainda? Não é? Hoje eu faço 17 anos de casado. De umas semanas para cá, comecei a roncar. Eu não sei, acho que porque eu estou gordinho. Aliás, uma amiga minha falou, nossa, você está parecendo seu pai, está maior gordinho. Eu tenho que usar um pretinho básico, né? Para ver se disfarça um pouquinho. Aqui de dia de calor, não dá para pôr um pretinho básico. Mas o que eu estou dizendo para você é assim, 17 anos de casado, comecei a roncar há uns meses atrás. Vai exigir um novo ajuste da Claudete. Não é isso, irmãos? Ajuste, todo recomeço, todo reencontro é recomeço. E o recomeço, você não pode errar no mesmo lugar que você errou. Onde que aquele menino errou? Ele foi movido pelas suas paixões. Onde que ele errou? Ele foi arrogante da minha parte. Onde que ele errou? E cá entre nós, irmãos, você sabe que tem gente que não muda. Aliás, a maioria das pessoas não mudam mesmo, né? E aquele menino, e você sabe que tem gente que é mesmo sendo pobre, é orgulhoso. Você sabe disso, que orgulho não é coisa de rico. Orgulho é coisa de gente. Tem gente que não tem e é orgulhoso. Aquele menino podia falar para o pai dele, eu não vou colocar esse anel brega, não. Não podia? Podia ou não podia? Essas roupas aí, o que é? O que você tem contra a minha roupa? Por que você mandou trazer roupa para mim? Se ele é orgulhoso, porque o orgulhoso é assim, o orgulhoso, ele, por mais cheirando porco que ele esteja, se o outro vai dar uma condição limpinha para ele e agradável, mas ele acha que a dele é melhor, mesmo cheirando porco. O que você vai me dar o tal? Está criticando a minha roupa?
Para que esse anel, esse negócio brega aí? Sou cigano. Coloquei até anel para provocar você por causa da mensagem, entendeu? Tudo é mensagem, Marco Antônio. Tudo é comunicação e o ensinamento. Tudo. É para chamar sua atenção, para você perceber que aquele menino poderia agir de uma maneira inadequada, mas ele precisou se ajustar. A sandália era um sinal de supremacia, escravos andavam descalços. Quando ele dá uma sandália, sinal de posse, naqueles dias, irmãos, a sandália era inclusive algo da escritura. Por isso que Deus fala para Moisés assim, ó, tira a sandália dos teus pés que é terra santa. Quando assinava a escritura de um terreno, dava sandália. Não é legal? A Bíblia não é sensacional? E o pai está dando uma sandália para ele. Para falar, você não é escravo aqui na minha casa, você é filho. Está dando um anel, o anel que sela a carta, que sela os documentos, que diz que você tem autoridade. Está dando roupa, está diferenciando. Resumindo, o pai está diferenciando ele. Não, eu vim para ser escravo, não quero nada do Senhor. Não tem filho que fala isso? Você não já viu o filho falar isso? Quero nada seu. Se nessa oportunidade você entender que o reencontro exige de nós ajustes, para partir para frente com uma nova história. Partir para frente com uma nova história. O pai não quis jogar o passado na cara, mas ele propôs um novo futuro, uma nova história. E essa nova história, você tem tudo para começar bem, porque eu estou te colocando na condição de honra. Só que você tem que vestir a roupa, colocar a sandália, colocar o anel. Alguns de nós querem continuar vivendo a velha história. E aí é questão de tempo para os desajustes, para os desencontros. Santificação é o nome disso na Bíblia. Este processo de se vestir com as vestes de Deus e ficar dentro da ética de Deus. É essa nova roupa. Você é cristão, você que me ouve, pertence a Cristo Jesus, não ande mais com as vestes do pecado, não continue cheirando porco, não anda mais com porco. Anda com gente melhor que você. Veste as vestes. Começa uma nova vida. Honra esse passo que o Pai deu na sua direção. Responda à altura, tenha um novo começo. E assim, irmão, irmã, que coisa boa é a gente ver esse pai que abraça, que beija, que começa a festa antes que a festa comece, chama os empregados e fala, vamos fazer churrasco. Meu filho estava morto, sobreviveu. Estava perdido e se achou. É essa a alegria do reencontro. A festa começa antes da festa. E é isso que eu quero para a sua vida. Que você viva a festa antes da festa. Porque ainda tem a festa, mas a gente já pode viver a festa agora. E tem esse reencontro com Deus, fazendo com que ver as qualidades de Deus e os seus defeitos promova uma aproximação. Responda o doce chamado no seu coração e haja, vá ao encontro de Deus. Inaugure uma nova história se ajustando aos padrões de Deus. Mas também na vida social. Reconheça a qualidade do outro. Toma uma atitude, não espera o outro te chamar para conversar. Se ajuste a essa nova realidade. E Deus, com absoluta certeza, haverá de te surpreender.